né? Como não houve uma boa aprovação lá do lance dos quadros. Voltando aos vídeos. Hoje a gente vai falar de dízima periódica e fração geratriz. Mas o que é isso? Vamos lá. Lá na aula passada a gente aprendeu a dividir um número com vírgula, né? Por exemplo, 13 dividido por 2 dá 6, que dá 12. Sobra 1. A gente bota a vírgula, baixa um zero. É o superpoder da vírgula, né? Sempre dá um zero pro resto. Aí aqui dá 5. E 5 vezes 2, 10. Aí aqui zero. Aí pronto, a divisão acaba aqui porque o resto é zero. Aí o que acontece? Pode ser, vou dar um exemplo, que aconteça uma parada esquisita. Como assim uma parada esquisita? Quando é 10 dividido por 3, vai dar 3, né? Opa, botando a carroça na frente do boi. 3 vezes 3, 9. Resta 1. Aí esse cara é menor do que esse. Então, joga a vírgula e dá o zero pro resto. Aí vai dar de novo 3. Aí vai dar 9. Fica 1. Aí de novo, superpoder da vírgula. Sempre que o resto for menor do que esse cara, eu ganho um zero lá embaixo. Botei o zero. Vai dar 3 de novo. Vai dar 1. Aí baixa o zero, vai dar 3. Vai dar 3.333333333 até o infinito, certo? Pronto. Esse número que tem essa parte aqui do quebrado, né? A parte que está nas casas decimais, ela é um número infinito que se repete. A gente diz que esse número é uma dízima periódica, certo? Vamos lá. Dízima periódica. Dízima periódica é um número que é um quociente de uma divisão quebrada não exata. Isso aqui é uma divisão não exata e o quociente, o resultado da divisão, é um número que a gente chama ele de dízima periódica. Por que tem esse nome? Não sei, mas o nome é esse, certo? O tipo específico de divisão que gera essas dízimas são as divisões em que os números após a vírgula, os caras que estão nas casas decimais, são sempre os mesmos, faltou um S, e se repetem infinitamente. Aqui, ó, esse cara aqui é 3.333, que a gente acabou de ver. Opa, desculpa. E esse cara aqui, quanto é? Vamos ver aqui agora. 25 dividido por 6 dá 4. Aí 4 vezes 6, 24. Pronto. Vai dar 1. Vírgula, 0. Vai dar 1. Sobrou 4. Aí, pronto. Aí vai dar 6. Vai dar 36. Aí vai restar 4. Bota o 0. Aí vai dar 6 de novo. Aí esse número aqui é 4,166666. Certo? Veja o seguinte. Minha repetição mora no 3333. Minha repetição nesse outro mora no 66666. Esse 1 aqui, ele tá aqui quieto na dele. A primeira casa decimal é dele. Mas ele não é a parte periódica. O que é ser periódico? É se repetir. Beleza? Se repetir. Se repete. É a parte que se repete. Certo? Então vamos lá. Alguns outros exemplos. Eu vou tentar aqui tirar um da cabeça. Vamos lá. Se eu dividir 33 por 4, será se é? Vamos já descobrir. Outro exemplo. 72 dividido por 7. Por 7. Não, vou botar 82 dividido por 7. Certo? 33 dividido por 4, aqui dá 8. 8 vezes 4, 32. Resta 1. Bota a vírgula, bota o 0. Dá 2. Dá 8. Sobra o 2. Bota o 0. Professor, precisa botar a vírgula de novo? Não, você já botou a vírgula uma vez. A vírgula, o poder da vírgula é: sempre que o resto for menor do que o divisor, pode botar o 0. E aqui bateu, deu certinho. Certo? Esse número não é uma dízima periódica, ele é um número decimal. Por que decimal? Porque ele tem duas casas decimais, duas casas depois da vírgula.
E aqui, será se é? Será se não é? Se não for, o professor tá ruim de chute. Baixa o 12, o 2, dá 12, dá 1 de novo. Aí dá 5. Bota a vírgula, bota o 0. Dá 7. 7 vezes 7, 49. Aí dá 1. Desce o 0. Aí dá 1. 3, baixa o 0. Aí aqui dá 7, vai dar 2. Desculpa, 4. 28. Sobra 2. Baixa o 0. Eita. Vai dar agora 2. 14. Sobra 6. Sobra 6. Aí baixa o 0. Vai dar 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. Então 7 vezes 8, 56. Vai dar 4, baixa o 0. Agora, já se repetiu? Repetiu não. Aqui vai dar 7 vezes 6, 42. 7 vezes 5. 7 vezes 5, 35. Sobra 5, baixa o 0. Aí ele volta pra cá, ó. Aí ele vai se repetir. Tudo isso aqui vai se repetir. 7, 1, 4, 8, 5. 7, 1, 4, 8, 5. Então o número é 11,714,285. Opa. E aí ele vai se repetindo. Esse pedação aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. 6 números, ele é a parte que se repete. Ele vai sempre se repetir. Vamos lá, saber o que é período e antiperíodo, certo? Período e antiperíodo. Bom, vimos que as dízimas são números que têm uma parte que se repete nas casas decimais indefinidamente. Como, por exemplo, o 3,333, certo? O número que está sempre se repetindo chamamos de período. Então, eu vou escrever bem aqui, 3,333. Esse cara aqui é o período. Se fosse 2,333, o período ia ser o 3. Período. Certo? E caso exista algum número que está nas casas decimais e não se repete, chamamos ele de anteperíodo. Ante, porque vem antes. Então, você pegar esse número aqui, 4,1666. E vai-se embora. Esse cara aqui é o anteperíodo. E esse cara aqui é o período, certo? Beleza? Ficou claro? Esse cara aqui não se repete, mas ele está em algum caso decimal. Por isso ele é o antiperíodo. E esse cara aqui se repete, então ele é o período. Exemplos. Deixa eu botar aqui. 0,3333. Esse cara aqui, o 3, é o período. Período. 4,1525252. Esse cara aqui é o antiperíodo. E esse cara aqui é o período, certo? O período pode ser mais de um número que se repete. Por exemplo, 125, 125, 125, por aí vai. Então, esse cara aqui é o período. Nesse caso, e nesse caso, nesse caso e nesse caso, não existe antiperíodo. O antiperíodo também não precisa ser só um número, pode ser vários. Por exemplo, 2,1653333, por aí vai. Esses três caras são antiperíodo e esse cara aqui é o período, certo? Às vezes nos livros, eles escrevem resumindo, botando uma barrinha no período. Por exemplo, esse cara aqui seria o 0,3 barrinha, só para dizer que ele se repete. Aqui seria o 4, 1, 5, 2, barrinha só no 5, 2, que é só ele que se repete. Aqui seria o 415,125, barrinha.
E aquele cara ali seria o 2,163 barrinha, certo? Prosseguindo. É sempre obrigado eu... Só mudar aqui a cor para branco. É sempre obrigado eu carregar essa dízima. Por exemplo, se eu tenho um número lá, tô fazendo uma divisão e aí dá 1,31111. Aí é sempre obrigado eu ficar escrevendo 3,1111. Se eu precisar somar esse número com, tipo, o 3, aí aqui tá beleza. Mas se eu precisar somar com o 4,1, as coisas já vão complicando, certo? Vamos lá. Como é que eu resolvo essa parada? Para facilitar, existe um método simples chamado fração geratriz, certo? Que transforma uma dízima periódica em uma fração. E essa fração recebe o nome de fração geratriz, bem óbvio. Como descobrir a fração geratriz? Primeiro, a gente tem que encontrar a dízima. Se por um acaso não for dado uma divisão, determine a fração geratriz da divisão tal, 10 sobre 3, certo? Determine a fração geratriz do número da dízima periódica 0,333. Isso aqui é o que mais acontece. Determine a fração geratriz da dízima tal. Aí ele te dá a dízima, certo? A gente vai só continuar bem aqui com os dois números que a gente encontrou no começo, certo? E aí, a gente precisa saber quem é a dízima. A questão vai dar muitas vezes. A gente precisa saber quem é o período, quem é o antiperíodo e quem está antes da vírgula, certo? Lá a gente tinha o 3.333. Aqui, nesse caso aqui, não existe antiperíodo. O cara que está antes da vírgula é o 3. O período é o 3 também. Aqui, ó, nessa outra, eu vou botar só A.V. Antes da vírgula é o 4. O antiperíodo é o 1. E o período é o 6. Certo? Para a gente transformar, aqui é o grande lance. Atenção, preste muita atenção. Eu vou transformar agora, ao vivo e a cores, essa fração, essa dízima, numa fração geratriz. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, numerador, denominador, né? Parte de cima, parte de baixo. Vamos ver o seguinte. Muita calma. Primeiro, a gente vai botar o número junto com o antiperíodo e o período para depois da vírgula. No caso aqui não tem antiperíodo, então vou só botar o período. Beleza. 33, que é o número 3, junto com o período, que também é 3. Aí eu vou, tipo, botar um carinha para frente. Menos. Só um instante. Alô, estão comigo? Bora lá. Continuando. Eu tive um probleminha aqui no meu gravador de vídeo e eu vou ter que explicar isso aqui de novo. Vou ter que cortar o vídeo. Vamos lá. Como é que eu vou encontrar uma fração geratriz para o meu 3.333? Eu vou ter que botar, primeiro, no numerador, a parte inteira, junto com o período. Vai ficar 3 da parte inteira com 3 do período, 33. Menos a parte inteira junto com o antiperíodo. No caso aqui é só a parte inteira, porque antiperíodo não tem. Vai ficar 33 menos 3, que é 9. Então vai ficar 30 sobre 9. Fechou? Aí, ó, o que acontece? Por quê? Por que 30? Porque é esse menos esse. Por que o 9? Aqui a regra é a seguinte. Para cada cara no período, você vai escrever um 9. E para cada cara no antiperíodo, você vai escrever um 0. Certo? Aí, ó, por exemplo, aqui o antiperíodo não é ninguém. A parte inteira, que é a parte antes da vírgula, é 3. E o período é só um algarismo, o 3. Certo? Aqui, ó, eu tenho o 4 antes da vírgula, a parte inteira. Aqui eu tenho o 1, que é o antiperíodo. E eu tenho o 6, que é o período. Como é que vai ficar? Vai ficar assim. Oxente. Vai ficar assim. Não tá apagando, eu vou riscar. Desculpa aí a lambança.
Vai ficar assim, ó. Deixa eu começar do começo. Qual a fração geratriz para esse cara? Vai ser o 4, que é a parte inteira, junto com o antiperíodo, junto com o período, menos a parte inteira, junto com o anti. 41. Professor, por quê? Porque a gente está excluindo o período aqui, certo? Para poder dar certo. Aí vamos lá. Eu tenho quantos caras no período? Eu tenho só o 6. Então só é um 9. Tenho quantos caras no antiperíodo? 1. Então é o 0. Então a fração geratriz, que corresponde àquele cara lá, é quem? Quanto é 416 menos 41? Opa, vou fazer assim. Menos 41. Que vai dar 5. Que vai dar 7. E que vai dar 3. Então a fração é 375 dividido por 90. Certo? Isso aqui também não vale. Pronto. Agora se meu número for assim, grandão, feião. Ele tem 2 caras no antiperíodo, tem 2 caras no período. O que é que eu vou fazer? Eu vou juntar todo mundo, certo? No parte inteira, os 2 caras do anti, os 2 caras do período, menos a parte inteira junto com os caras do anti, certo? Eu vou escrever aqui todo mundo e aqui eu vou escrever todo mundo menos o período, certo? E aí, eu vou fazer essa subtração já já, mas o denominador vem como? Vem do seguinte. Eu tenho 2 caras no período, então vai aparecer 2 noves. E eu tenho 2 caras no antiperíodo, então vai aparecer 2 zeros, certo? E aí, vamos descobrir aqui quanto é esse número. Que dá 9. Que dá 1. Que dá 1. 1, 1. Então a fração é esse número aqui. 1, 1, 1, 1, 9. Dividido por 990. 9.900, desculpa. Certo? Então vai ser sempre assim. Numerador, junta todo mundo, menos todo mundo sem o período. Aqui, ó. Juntei todo mundo, menos todo mundo sem o período. Parei aqui, 41. Denominador, um 9 para cada algarismo do período e um 0 para cada cara do antiperíodo. Professor, como assim? Bora ver mais exemplos. 0,222, ele tem a parte inteira igual a 0. E ele tem o período igual a 2, certo? Então, vai lá. Parte inteira junto com o período, fica só 2. Menos só a parte inteira, 0. E embaixo fica 9, porque o período é igual a 2. E só tem um algarismo, então só levam 9. Então a fração geratriz é 2 por 9. E esse aqui, a parte inteira junto com o antiperíodo e com o período. Ele catou todo mundo aqui, ó. Beleza, catou todo mundo. Menos todo mundo menos o período. O período é 3, então paro bem aqui. Então só é 12. Certo? 123 menos 12. E o denominador? O denominador vai ter um 9 por causa do período. Certo? O período só tem um algarismo. Então entra um 9. E o antiperíodo também só tem um algarismo. Então entra um 0. Fica 111 dividido por 90. O último aqui. Certo? O último. A parte inteira. 34.13131313. Primeira parte do numerador, ele cata todo mundo. Então vai ficar todo mundo aqui. A segunda parte, ele cata todo mundo menos o período. Todo mundo menos o período vai ser só 34, porque aqui não tem anti. Beleza. Não tem antiperíodo, então faz essa continha aqui. E no denominador? No denominador, como não tem antiperíodo, não vai rolar 0 aqui. Só vai rolar o 9 desses dois caras. Então vai ficar 99. Certo? E quando ele realiza essa subtração, a fração é essa. Concluindo, eu espero que vocês tenham entendido como é que encontra essa fração. É só essa regrinha de 9 e 0 e fazer essa subtraçãozinha. E eu estou reforçando alguns assuntos que eu quero que vocês saibam para a vida, porque esses assuntos foram alguns buracos da pandemia. Esse assunto de divisão e esses números são assuntos do 6º ano, e vocês me falaram que o 6º ano de vocês não foi muito legal, então eu quero reforçar isso aqui, certo?
Aí vem as perguntas. E se minha divisão, por um acaso, nunca se repetir? Como assim? Ora, como assim? Se eu tô lá, e aí eu chego num número que é... Por exemplo, a gente tava fazendo uma conta aqui que quase não acaba. Pronto. Ele só começou a se repetir depois do sexto número. Mas eu tenho um período de 6 números. Beleza. Eu tenho um período de 7 números? Posso ter. Posso ter um período de 10 números? Posso ter. Tu vai passar o dia todinho lá, mais 6 meses fazendo conta. Mas dá certo. Aí, o que acontece? Tem alguns números que a divisão nunca acaba. Nunca acaba. Tipo, professor, como assim nunca acaba? Tem 1000 casas decimais? Tem mais. Tem 10.000 casas decimais? Sim. Tem número que os caras começaram a fazer a divisão na Grécia Antiga e até hoje nunca terminaram. Porque ele nunca tem um período, certo? Esses números são chamados de números irracionais, certo? Mas não se preocupem com isso, a gente vai sempre usar uma aproximaçãozinha para eles, certo? Por exemplo, quando a gente fala do número π ou do número e, eles são números que encontrados na natureza que são irracionais, que eles não conseguem terminar essa divisão nunca. Mas aí a gente aproxima. Por exemplo, o π a gente vai usar uma aproximação de 3.14, certo? O e tem uma aproximação de 2.7. Pronto. Na hora da conta vocês vão usar só esse número aqui, de boaça mesmo. E a tarefa de casa eu vou mandar em outro arquivo, não vou mandar no vídeo não. Valeu, até a próxima, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido proveitoso.